Olá, gente! O tema de hoje é inclusão nas aulas de música nos colégios e nas escolas. Eu tenho algumas dicas aqui que acho que pode ajudar e a gente pode, né, trocando ideias para saber caminhos para não acontecer a tão frequente exclusão. Né? Tenho recebido muitas reclamações e tenho conversado muito com pais, com mães, que os filhos não participam da aula de música, né? Ficam de fora da aula de música, da apresentação final ou até do processo de criação, porque não se adaptam. Né? O que chega até eles é que não se adaptaram àquele processo ali, àquela turma. Isso é muito grave, porque as aulas de música em colégio nada mais é do que tocar junto, fazer música junto, né? Socialização, para todo mundo interagir, as crianças todas interagirem, se soltarem, botar a criatividade, né, a mil. Né? E essas aulas são muito importantes para as outras matérias também, porque música, arte em geral, né, assim, dá esse... Não é mágica, é porque abre muito os poros, a imaginação, né? Então, muitos pais falam para mim que depois da aula de música os filhos estão mais concentrados em outras aulas, estão mais atentos, né? Estão gostando mais de outras matérias, porque a música faz isso. Né? Eu nunca fui um professor regular de escola, né? Professor de música de escola, mas eu já dei muitas aulas, né? Em muitas turmas durante muitos períodos. E o que eu trabalhava é sempre isso, tocar junto, cantar junto, né? E pegar de cada criança a sua potência, o seu talento e juntar. Numa aula de música assim não dá para se ensinar instrumentos, porque não tem tempo hábil para isso. As turmas são muito grandes, com muitas diferenças de aprendizagem, de tempo, de entendimento, de talentos, dificuldades. Então, assim, temperamentos, essas diferenças, assim, atrapalham muito, né? Na hora de você ensinar uma coisa só, vai sempre alguém não vai se adaptar, né? E essas diferenças são qualidades, né? Para falar a verdade, o que cada um tem é que a gente tem que usar essa diferença como qualidade de cada um e usar isso nessas canções, nessas apresentações. Então, assim, e as dificuldades aqui que eu estou falando não é só nas escolas inclusivas, não é só a criança com síndrome de Down ou a criança autista. É a criança super tímida, é a criança super agitada, é a criança que tem alguma dificuldade motora, sabe, alguma dificuldade na fala. Então, assim, qualquer tipo de dificuldade, né? E aí já são deixados meio de lado porque estão atrapalhando. Então, as dicas são: a primeira é esquecer a performance, esquecer escola de música. Né? Isso é um colégio que está tendo aula de música, então é para todo mundo participar. Então, a primeira coisa, assim, numa aula de canto coral, não pode ter de jeito nenhum um outro instrumento. Né? Mas aí a criança tem um problema na fala, ela não vai participar da aula de música, ela vai ter um atestado e não vai participar. É porque ela não pode tocar um chocalho, algum tambor junto, né, para abrilhantar aquele canto. Né? Numa aula de flauta, por que não pode tocar um teclado, que é a única coisa que consegue tocar? Então, a primeira dica que eu falo é não pensar em performance, pensar em como botar todo mundo junto fazendo música. Segunda questão, nos colégios tem sempre protocolo, tem sempre as festas, né? Apresentação do Dia dos Pais, apresentação Dia das Crianças, folclore, Dia das Mães, final de ano. Então tem músicas específicas. Né? Então, assim, em vez de fechar aquela música como o arranjo tem que ser aquele, fazer um arranjo para a turma. Então, a criança que não consegue tocar a flauta apertando o furo, se ela soprar aquela flauta só, a nota chega perto de Ré. Então, vamos fazer um tom que caiba, né, aquela flauta daquele jeito. O violão eu não consigo apertar as cordas. Então, com as cordas soltas, sou o Mi. Então, vamos fazer aquilo em Mi. E aí vão perguntar, mas vai fazer a turma toda em função dessa criança que não sabe?
Não, ela sabe aquilo. Então as outras crianças não têm mais facilidade no violão, então elas vão pegar o que ela faz e depois cada um vai fazendo o que sabe de melhor. Então é esse o objetivo, é um grupo, né? Então esse é a segunda dica. Terceira dica, que eu acho muito interessante, eu não tinha me tocado nisso. Eu, outro dia, assisti uma palestra da professora doutora Viviane Louro. Ela estava falando sobre inclusão, exatamente essa questão, né? Inclusão na aula de música. E ela falou, por que não tirar as cordas do violão e deixar o violão com 2 cordas só? Eu achei sensacional, não tinha pensado nisso. É só você adaptar se 3 cordas vão dar o tom tal e a criança só consegue apertar aquelas 3 cordas, bota aquelas 3 cordas, né? E há quem pergunte, mas isso não é um violão então? Mas o violão tem que ter as 6 cordas, por quê? O grupo, o Acti, a oficina instrumental, né? O Acti, lá de Minas Gerais, ela, assim, fazem uma música ótima, instrumental, e com instrumentos, assim, todos feitos, né? Todos montados por eles mesmos, né? Fabricados, né? Fabricação deles. E entre esses instrumentos tem um violão que tem 2 cordas só. Eu me esqueci o nome agora. Mas é um violão com 2 cordas, outro violão com 2 cordas, ficam próximos e uma hélice, que quando ela vira, ela vai girando e vai tocando aquelas notas. É sensacional o instrumento. E junto daquela música ali é muito boa, sabe? Então é uma música que assim funciona com aquele instrumento. Então por que não botar isso nas crianças também? Então é parar com isso. A flauta só se pode tocar assim, a percussão só se pode tocar assim. Isso a gente pode adaptar, né, para o melhor, né, para aquela turma. Aconteceu comigo várias vezes. E numa ocasião, numa escola municipal, uma turma bem grande, né, eu dando aula lá de música, oficina de som, e tinha uma menina que era muito tímida e ela não queria tocar nada porque falava que não sabia tocar nada. E os amigos pediam para ela tocar, mas ela não sabe tocar, e ficava, né, aquele papo todo, e eu falei, cara, porque ela não vai ser a única que não vai participar disso. E ela queria, porque ela estava muito perto, né, de mim sempre. E aí eu conversando com ela, descobri que o pai dela tocava num grupo de axé music, de samba reggae. Eu falei, você não sabe tocar nada, seu pai nunca te mostrou nada, ou você nunca quis tocar nada? Aí ela falou, eu sei tocar a entrada. Aí eu falei, o que é a entrada? É a entrada para todo mundo tocar. Eu falei, você pode me mostrar? Aí eu dei um timbal para ela. Eu nem sei reproduzir aqui, gente, porque foi fantástico. Aí ela chegou para mim e falou, é assim, ó. Aí todo mundo entra. Eu olhei aquilo com uma força na mão, a menina pequena, mas com uma força na mão, tocando com uma... Eu falei, você pode repetir? Ela repetiu tudo e quando ela parava, eu falava, agora todo mundo entra. Eu falei, você sabe o que é uma maestrina? Aí ela, não. Eu falei, então, aí eu expliquei o que era a maestrina. Eu falei, você vai liderar o grupo. Quer participar sim? Ela, quero. E aí, conclusão, na apresentação, ela só fez isso. Quando ela acabava de fazer isso, a turma toda tocava. A turma toda ficou feliz porque ela participou, ela ficou radiante porque ela comandava aquilo. Eu fiquei feliz, ficou todo mundo emocionado, os pais ficaram felizes. E assim, e ela fez uma participação de 8 segundos e com um sorriso na cara, feliz da vida, porque ela foi assim, ela fez música, né, junto com todo mundo. Então essa é a minha terceira dica, assim, você usar, quer dizer, virou a quarta dica, para falar a verdade, assim, a primeira dica é você adaptar a música, né, a segunda é você adaptar o instrumento, né, a terceira é você adaptar, assim, é você sair da performance, esquecer que tem que se tocar assim, tem que se tocar assado, e com essas 3 você fazer isso. Essa quarta dica que é assim, pergunta para a criança o que ela sabe fazer, porque às vezes não tem nada a ver com aquela música ali, mas ela sabe cantar, sabe assobiar, sabe bater o pé e bater palma.
Então, de repente, assim, são coisas assim, sutis que você pode pegar e fazer a apresentação ficar ótima, todo mundo incluído, né? Todo mundo feliz, as potências ali abertas e, assim, e muito bom porque é assim que se faz música. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que ajude. Sempre trocando, essa troca é sempre boa. E não esqueçam de deixar seu comentário, o joinha, acionar o sininho, divulgar, ajudar esse canal aí que é muito bom. Até a próxima, gente. Tudo de bom.